humana, uma sabedoria diabólica que vai levar ela para o erro. E não são poucas pessoas que são de Deus e estão no erro, porque elas são sábias com esse tipo de sabedoria. A Bíblia fala claramente em 2 tipos de sabedoria. Lá em Tiago 3, vamos ver, 13, Tiago 3, 13 ao 18, e nós vamos entender e compreender algumas coisas que acontecem conosco. Tiago 3, 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isto pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem de Deus, não vem do céu. Ela é deste mundo, ela é natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Que palavra bonita, né, irmão? Então aqui Deus mostra 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria verdadeira e uma sabedoria aos olhos de Deus falsa, diabólica, humana, que vai trazer para nós prejuízos espirituais. Então as pessoas que elas trabalham com a sabedoria humana, elas são nécias. E as que trabalham com a sabedoria verdadeira, elas são sábias. Então a gente vai ver agora, nessa noite, algumas características de uma pessoa nécia e de uma pessoa sábia. Vamos autoexaminar nessa noite e vamos observar qual é a sabedoria que está em mim. Porque às vezes nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos, mas aos olhos de Deus nós somos nécios. Uma diferença entre o nécio e o sábio. O nécio, ele tira as suas próprias conclusões. Ele está passando alguma dificuldade, ele está em alguma adversidade, ele quer tomar uma decisão e ele toma de acordo com o sentimento e com o espírito crítico dele. O sábio, ele busca o Espírito Santo para dar direção. Então, toda pessoa que ela, quando vai tomar alguma decisão, vai concluir algo, que ela age pelo entendimento dela, ela é nécia. Ela não está com a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é aquela que, mediante aquilo que você vai proceder, seja uma decisão, seja uma tomada de mudança de algo que você vai fazer que vai mudar a sua vida, essa sabedoria, ela tem que estar instruída pela palavra de Deus, pelo Espírito. Então, quando você não tem essa prática, você age por impulso, você age pelo que você sente, pelaquilo que você imagina, pelaquilo que você julgou, pelaquilo que você olha com os seus olhos, você é nécio. Você está com a sabedoria diabólica e ela vai causar prejuízo para você. Outra coisa, outra característica do nécio: ele defende opiniões humanas. Você não pode, como filho de Deus, possuído pelo Espírito Santo, defender opinião de homem nenhum. O sábio, ele defende somente a palavra de Deus. Quando você está aí discutindo, quantas pessoas a gente vê que são de Deus, elas ficam discutindo em ambiente de trabalho, elas ficam discutindo em famílias, opiniões de homens. Elas são nessa. A sabedoria que está operando nela é a diabólica, aquela que nós acabamos de ler. Não é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, somente você defende a verdade. Está escrito. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus estava lá no deserto, que o Espírito Santo pegou na mão de Jesus, levou ele para o deserto,
julgou segundo o que ele via. Ele disse: Satanás, está escrito. Ele defendeu o quê? A palavra. E o diabo ainda disse: pois é, está escrito também. Fala o seguinte: tu pula daí de cima e cai embaixo, porque também está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo tentou infiltrar no Filho do Deus vivo a sabedoria diabólica dele. Mas ele disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele defendeu o quê? A verdade. Então, toda vez que você tiver opiniões no meio onde você está, você, sábio, cale-se. Não defenda a opinião de A e de B, de C, de H e de J. Não. A sua verdade é pela palavra. Exatamente isso que você tem que fazer. Eu fui dar um conselho para uma jovem e ela chegou e disse para a mãe dela que eu estava amedrontando ela. A mãe dela veio me procurar, sabia? Eu vim procurar a senhora porque a senhora deu uma palavra à minha filha e a minha filha está amedrontada até hoje. E eu disse: o que eu disse para sua filha, eu digo para a senhora também. A palavra do Deus vivo diz isso. E ela olhou para mim: mas poupe as suas palavras. Não vou poupar minhas palavras. Se a senhora não quer ouvir minhas palavras, sua filha também, se retire da minha frente. Mas se for para falar, eu falo a palavra do Deus vivo. Então, o sábio fala somente o quê? A verdade. Jesus é o quê? A verdade. Então você não vai defender opiniões de homem. Se você quiser ser uma pessoa sábia, quiser ser nutrido para uma pessoa que vai ser promovedora da paz, você tem que falar somente a palavra de Deus. Somente. Deixe que Deus justifique você. Ainda que você seja criticado, ainda que você seja humilhado, ainda que você seja confrontado, fale somente a palavra de Deus. Não defenda nenhum homem. Nenhum homem pode ser definido por você. Deixe que Deus cuide de cada homem. Outra característica do nécio: ele deixa o mundo ditar suas regras. O sábio renova o seu entendimento. Toda vez, lá em Romanos 12, 2, vamos lá. O mundo, irmãos, não pode ditar regra na sua vida. Quantas pessoas hoje só vestem o que o mundo veste? Só fala o que o mundo fala? Só olha o que o mundo faz. O mundo está ditando regra em você. Você está sendo nécio. A palavra do sábio é: o que é que Deus diz para o sábio? Romanos 12, 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Então, o mundo, se você é uma pessoa possuidora da sabedoria de Deus, o mundo não dita regra com você. Acabou. Você agora vai ser renovado seu entendimento pela palavra. Você vai vestir uma roupa que você se agrada. Ah, mas não vou vestir uma saia larga, uma calça larga, porque não está na moda. O problema é na moda. Se eu não sentir bem, eu vou vestir. Ela não dita regra em mim. É isso que você tem que entender. Você não pode ser dominado pela regra do mundo. O mundo não pode dominar as cores, as estampas. Meu irmão, isso é fato. As pessoas que são possuídas pelos espíritos imundos, as pessoas que desenham, que fabricam roupas, elas estão trabalhando tudo em comum acordo para fazer as roupas, estampas e os modelos de acordo que promove o reino das trevas. Aí lá está a igreja do mesmo padrão. Chega na rua grande, tudo igual. Aí na igreja, tudo igual. Por quê? Essa pessoa, ela não tem sabedoria. Ela está sendo dominada pelas regras do mundo. Ela é nécia. Não pode. O nécio se contenta com as primeiras conclusões. O sábio se aprofunda no entendimento. Então você não pode se contentar e se aceitar a derrota. As primeiras conclusões. Não. Está tendo
vou buscar a palavra de Deus, porque a palavra do Deus vivo vai me dar um renovo na minha mente e eu vou compreender como eu vou sair disso aqui. Eu não estou derrotado. Eu não caí, não. Esse é um momento de aprendizado meu com o Espírito Santo. Você não vai se conformar. Se você já ditaram a derrota para você, você já está fadado à sua derrota. Se você aceita, você é nécio. Você tem que dizer, não. Esse discurso aí para mim não. Ah, mas eu recebi um diagnóstico, o médico disse que não tem cura. Como é que eu faço? Isso é o médico que diz. A palavra de Deus diz que você é sarado. Não, mas eu recebi agora a demissão. Eu tinha 10 anos de empresa. Cheguei lá, o cara disse, você está fora. E agora eu tenho 50 anos, 50 tantos anos, 40 tantos anos, não entro mais no mercado de trabalho. Quem disse isso para você? Não aceite. Então o nécio, as primeiras conclusões da vida dele, ele aceita, ele acata das derrotas. O sábio não. Certo, Senhor. Estou aqui nessa batalha, não sei como sair dela, mas a tua palavra me diz que tu és o Deus do impossível. Para mim é impossível, mas para o Senhor não. Me dê uma palavra, me dê a palavra revelada, me dê a profundidade da palavra que eu preciso para me sair dessas conclusões que estão dizendo a meu respeito. Sabe o que vai acontecer? Deus vai lhe dar, porque você é sábio. E você vai vencer. E quando todo mundo dizia assim, acabou fulano, você vai se levantar com triunfo. Porque você é o quê? Sábio. Essa é a diferença. O nécio escolhe caminhos baseados na razão e na lógica natural. O sábio procura um caminho definitivo e ditado na verdade. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas no final dele é caminho de morte. Então você não pode tirar a conclusão de um caminho, de algo que você vai fazer na sua vida, uma decisão que você vai tomar, que vai mudar a sua vida por completo. Não pode se tomar dessa decisão que pode mudar a sua vida até a eternidade. Irmãos, tem decisões que as pessoas tomam, que elas estão pagando um alto preço hoje e vão pagar até morrer. Por quê? Foram nécios. Foram nécios na decisão. Não foram sábios. Não buscou o caminho que Deus queria. Deus, é só orar e dizer, Deus, eu quero que o Senhor me mostre um caminho bom ao teu olho. Oh, glória a Deus. Não ao meu. No meu é bom. Quantas pessoas hoje estão destruindo casamento, estão com vida destronada, família destronada, porque tomaram uma decisão que não é para tomar, não. Não. Tomou porque o quê? Foi nécio. Chegou, olhou, observou, viu que o caminho era bom. Isso aconteceu com Ló, sabia? Quando Abraão estava com Ló, que eles tinham muitas propriedades que começaram a brigar, Abraão era sábio, Ló era nécio. Eles pararam e os pastores, diz a Bíblia, que estavam brigando. O pastor de Abraão com o pastor de Ló, era aquela confusão. E Abraão disse o seguinte, ó, a gente vai ter que separar, vem aqui. Nossos pastores estão brigando, tem muita gente. Para qual lado tu quer ir? Aí a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas. Ele olhou para as campinas, viu os campos muito bonitos, viu as dunas. Ele olhou para as campinas, olhou para o outro lado, que era só morro. Não, eu vou para aquelas. Foi bom o olho dele. Sabe o que aconteceu com aquelas campinas? Foi queimada com fogo. Não era bom aquele lugar. Estava tudo muito bonito lá. Mas sabe o que Deus fez? Tocou fogo. Ficou lá só enxofre o fogo para lá. Destruiu tudo. E ele saiu correndo, puxado pelos anjos, porque senão ele ia torrar lá também. E a mulher já ficou para lá com um estado de sal. Perdeu. Aí a Bíblia não conta como foi que Ló se levantou. Eu não sei nem se ele se levantou. Perdeu a mulher, perdeu as coisas, perdeu tudo. Por quê? Era bom no olho dele. Quantas pessoas estão aí tomando decisões de empresas, abrindo empresas, fechando empresa, mudando de emprego, mudando disso, mudando daquilo, casando, tomando decisão de se separar, tudo no olho dele. Não é porque vai ser bom, vou fazer assim, estou vendo, você vai quebrar o cara. Procure bom ao olho de Deus. Diga, Deus, eu vou fazer essa coisa, eu estou querendo esse projeto, no meu olho está muito bonito, mas e no teu? Está?
Deus. Você tem que ser sábio. O sábio, ele consulta a palavra do Deus vivo. Deus sempre vai dar uma direção para você correta. Essa direção que Deus vai dar, você não vai ter nenhum sofrimento. Aparentemente, a decisão de Deus para nós é ruim. Mas eu não vou fazer isso. Mas eu vou ganhar menos. Mas aqui eu ganho pouco. Pois é. Mas um pouco com Deus é o quê? Muito. E um muito no seu olho você vai perder tudo. E um caso na Bíblia também, um profeta, que ele fez preparou o exército dele, gastou 100 mil pratas de ouro. Gastou? Preparou. Quando ele ia subir para a batalha, Deus mandou um profeta. Olha, assim diz o Senhor, não suba, vocês vão ser destruídos. Ele disse assim, eu não vou subir, mas pode. Eu já gastei 100 mil pratas e o dinheiro. O profeta disse, olha, mas tem Deus para te dar. Não suba, não é bom ao olho de Deus. Não, mas eu já gastei o dinheiro, eu vou subir. Sabe o que aconteceu? Morreu. Se preocupou com as pratas. Talvez você fez algo, você já gastou dinheiro e Deus está dizendo para você, não faça. Mas o dinheiro que eu gastei, Deus vai dar de novo. É assim que está na Bíblia. Não se preocupe não. Mas não vá para que você não perca na totalidade. Ele perdeu tudo, perdeu todo mundo. Porque ele ficou preocupado com os 100 dinheiro que ele botou lá. E às vezes nós estamos assim, irmãos, sendo honestos. Filho de Deus, aceitamos a Cristo, estamos na igreja, fazendo tudo certinho. Mas na hora de agir com sabedoria, nós somos nécios. O nécio rodeia os homens sábios. Fica procurando os homens sábios para aprender. Mas o sábio rodeia-se de homens humildes. Olha a diferença, irmão. Porque os humildes, eles possuem a palavra de Deus, do Deus vivo. Porque só é humilde aquele que se inclina para a verdade. Porque o homem, quando ele não se inclina para a verdade, ele é soberbo. Só ele pode, só ele sabe, só ele é o bom, só ele entende. O dele é melhor, o dele chegou lá. Eu estou em primeiro lugar, eu sou o melhor, eu consegui, o prêmio é meu, eu cheguei lá, eu alcancei. Isso é um homem nécio. Mas o homem humilde diz, tu és melhor, que você cresça, que você alcance. É sempre você. Ele fica na dependência de Deus. Então o sábio não se junta com esse grupo que o dele é melhor, que ele sabe mais, que ele conhece mais, que tudo dele é perfeito. Não. Ele se junta com aquele que dá a glória ao outro. A Bíblia diz, irmão, que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. O nécio se converte e fica esperando ser bem tratado por todos. O sábio, ele busca Deus, se converte e espera ser bem tratado por Deus. Então, se você tem no seu coração ainda aquela síndrome, porque fulano olhou para mim, porque fulano não falou comigo, porque eu cheguei na igreja, ninguém me olhou, ninguém não disse que a minha roupa era bonita, ninguém não me abraçou, não se preocupe não. Deus vai lhe tratar bem, Deus lhe trata bem. O sábio, ele espera ser bem tratado por Deus. Mas o nécio, ele quer que as pessoas tratem ele muito bem. É o contrário, irmão. É o contrário, irmão. Eu vivi uma experiência tremenda. Acho que eu nunca contei aqui. Quando eu estava na congregação, eu completava ano no dia de um diácono, 23 de julho, meu aniversário. E ele também. E ele era um homem muito querido, e até por mim também, eu amo muito aquele irmão. Ele é um homem muito de Deus, sempre. Então o grupo dos irmãos lá se reuniram tudo. Olha só como é o homem nécio, irmão. O homem nécio, ele perde muito diante de Deus. Eles se reuniram lá e fizeram um bolo, irmãos, imenso, quase o tamanho disso aqui assim, ó, desse tamanho assim, ó, grande, grande, cheio de fruta assim. Aquele bolo foi muito dinheiro que gastaram. E fizeram quadro, e fizeram banner, e fizeram tudo e tal. E nesse dia lá, o pastor naquele dia disse assim: nós queremos convidar o diácono fulano, não vou dizer o nome por falta de ética, por causa de ética cristã, e também queria que ele subisse lá. Os irmãos prepararam os preparativos para o aniversário do nosso irmão. O nosso irmão está ali, por isso que a gente tem que ter a visão da sabedoria, porque senão até o pastor erra. Porque aquele dali naquele dia ele errou. Porque ele ficou falando naquele irmão, ele esqueceu que ele estava diante de uma congregação que poderia ter aniversariante lá.
O nécio, ele olha só ao redor dele, ele não olha para a palavra. E ali aquele irmão tal, vamos chamar o irmão fulano está aí, o diácono fulano está aí? Não, olharam, procuraram. Não, o diácono fulano não veio. E aí ele ficou meio que atrapalhado e disse assim: tem algum irmão que está completando o ano hoje aí? Aí tem eu, pastor. Ah, senhora, pode vir, irmã. Aí eu fui. Toda irmão acanhada, envergonhada, sandália havaiana, porque eu nem sabia o que Deus tinha preparado. E aí perguntou: tem mais alguém que está completando o ano, irmão? Não tinha, era só a princesa linda aqui. Aí eu cheguei lá sem saber de nada, irmãos. Por isso que você tem que ser sábio, irmão, não nécio. Aquele grupo todinho foi nécio, mas filho de Deus, mas errou. E ali ele chegou meio que a manga ficou meio curta, porque aí o negócio agora complicou, né? Aí chegou assim: vamos orar aqui pela nossa irmã. Quantos anos está completando hoje? Mas ficou assim, tal, brincando, aí orou por mim. Pode subir lá com os irmãos. Aí eu chego lá, vou subir nas placas. Ah, o diácono fulano, parabéns, diácono. Eu digo: meu Deus, mas isso aqui não é para mim não, Jesus amado. Isso aqui eu estou num lugar errado. Fulano, mas eu não sou nem homem. E eu estou lá. Aí o Espírito Santo chegou. E eu tinha me consagrado pela manhã e tinha pedido para Deus um presente do céu. Eu disse: Deus, eu não quero bolo, não quero refrigerante, eu não quero nada da terra. Eu quero algo sobrenatural. E eu subi daquele ali, vendo aquele bolo, aquelas coisas, os bolos grandes. Vem, irmão, você vai partir o bolo. Eu vou partir o bolo, não partir o bolo, não é nem para mim esse bolo. E o Espírito Santo chegou e disse para mim, claramente, bradou: isso eu estou mostrando o amor que eu tenho por ti. Tu não me pediu algo sobrenatural? Eles trabalharam o dia todo para ti, porque eu mandei. O meu servo, eu mandei que ele não viesse hoje. E eu fiquei, eu não pode, eu vou falar com ele. Irmão fulano, naquele dia assim, pois é, eu estava saindo, o Espírito disse: vá para ali. E ele foi, porque eu queria mostrar o meu amor por você. Isso tudo aí é seu. Eu fiquei toda bestalhada, irmão. Sabia nem o que eu fazia com tanto bolo, tanta fruta, tanta pera, tanta maçã, tanta coisa lá. Por quê? Porque as pessoas, elas foram nécias. Se tu estava lá, né? Se eles tivessem orado a Deus, irmãos, Deus ia me dar outro presente sobrenatural, não ia? Ia. Mas ele ia honrar o trabalho dos irmãos. Mas eles foram nécios. O nécio, irmão, ele age desse jeito, aquilo que rodeia ele. Mas o sábio vai para a palavra. Será que eles não se preocuparam? Nenhum momento, estou criticando o irmão A e o irmão B, mas será que eles não se pensaram um minuto? Uma congregação só aqui tem quase, não sei quantas pessoas, 30, 40, 50, não sei quantas. Será que não tem 2 pessoas no mesmo dia aniversariante? Será? Será que com 100 pessoas não tem 2 pessoas? Será? Mas a gente somos nécios. Nós somos nécios, irmãos. Nós agimos erradamente. Por isso que a gente traz problemas para a nossa vida por essas atitudes. Ou você acha que essa atitude aí não vai prestar conta pelo erro? Vai! Aí amanhã eles estão ali com um problema espiritual e não sabem qual foi a ordem do problema. O erro. Julgou erradamente. Fez um julgamento precipitado. Então, o sábio, irmão, ele nunca erra. Por quê? Porque ele consulta a palavra do Deus vivo. Ele consulta o manual do fabricante. Tudo que tem para mim, que foi fabricado para mim, está aqui. Tudo que tem fabricado para você está aqui. Se você olhar para o manual, você nunca vai errar. A sua máquina nunca vai dar problema. Você nunca vai dar uma pane. Não, está tudo aqui, ó. Vamos ver no mundo espiritual o que é que acontece com o nécio. Olha só. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 53. Olha o nécio. Quando um negócio no mundo espiritual aperta para ele, olha o que ele faz. (53) de 1 a 6.
6. Diz assim. Repete. O versículo 1. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixe de atender o meu pedido. Estou lendo só mais não, estou lendo 55, 53. Aqui está voando tudo aqui. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiça horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Na hora da dificuldade, a primeira coisa que o nécio faz é o quê? Nega Deus. Não a Deus. O nécio, na hora que ele está passando por uma adversidade violenta na vida dele, a primeira coisa que ele diz: não, isso aqui, Deus não está vendo isso aqui. Deus não está aqui para me resolver. Ah, eu não mereço que Deus faça isso. Ele nega a presença e a autoridade de Deus, porque ele é nécio. A primeira coisa que ele faz, no versículo 1, começa negando Deus. Ele diz no seu coração: não há Deus. Nessa tradução ele diz: os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Ele nega a presença de Deus, porque ele é nécio. Por isso que muitas pessoas hoje estão sucumbindo nos hospitais, estão presas em cadeias de trevas, que só uma oração só resolve. Só uma resolve. Mas e por que elas estão presas? Porque elas desprezam Deus. Elas não acreditam que Deus está lá. Elas não creem em Deus. Elas acham que Deus não ama. Elas acham que Deus não está nem aí para elas. A gente vê na televisão, o cara matou um cara de gente lá e disse: eu perdoo. Eu disse: não perdoa não, porque só quem perdoa é Deus. Eu não posso perdoar. Quantas pessoas são nécias e elas dizem desse jeito: não, perdão só quem dá é Deus. Eu não perdoo ninguém, eu não posso perdoar. Eu não tenho condições de perdoar. É nécio. Porque a Bíblia diz lá em Mateus 9, na oração modelo: se você não perdoar, Deus não pode perdoar você. Você tem que perdoar primeiro. Você, sábio, tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra você, você tem que perdoar. Você tem que ir até eles: irmão, eu fiz uma coisa que lhe magoou, eu fiz algo que lhe entristeceu, eu quero te pedir perdão, irmão. Isso é o sábio. O nécio diz: não, eu não posso perdoar, só Deus perdoa. Ele começa negando as coisas. Ele se coloca na posição excluída de Deus. Ele para e fica ali naquela prova. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos. Se acostuma com aquela miséria espiritual. Por quê? Ele não acredita que Deus pode mudar. A pessoa, Deus manda o profeta, Deus manda o mensageiro, Deus é contigo. Se fosse, já teria mudado. Gideão disse isso. Gideão, quando ele estava lá dentro do buraco malhando o trigo, o anjo de Deus, não foi nem um profeta, foi um anjo: Deus é contigo, Gideão. Não, se ele fosse comigo, eles não estavam comendo meus trigos. Por que estão comendo meus trigos? Por que eles estão comendo meus trigos aqui, se Deus é comigo? Dizendo para o anjo. Nécio. Visão nécia. Nega a autoridade e o poder de Jesus Cristo na situação. Mas nessa noite, se você está passando por algo grandioso que você não resolve, você vai dizer: Deus vai se aplacar em favor de mim nessa noite, eu vou vencer. Você vai ser sábio nessa noite. Se você for a sua vida toda nécio, hoje você vai ser sábio. Você vai entender que a sabedoria que vem de Deus, ela é primeiramente pacífica. Ela é promovedora da paz. Então tudo que Deus traz com a sabedoria dele, traz paz. Ainda que você esteja numa adversidade muito grande, na hora que Deus traz a palavra no teu coração, a primeira coisa que inunda você é a paz. Aquela coisa entra no seu coração: eu estou em paz. Deus vai entrar, Deus vai fazer. Você começa a acreditar na verdadeira sabedoria. Porque tem duas: tem a falsa e tem a verdadeira. O versículo 2 do nécio, o que é que ele diz no 2? 53, 2. Lá do céu, Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo,
se existe uma pessoa só que eu adore. Olha ele falando mal da igreja. Ele falando mal da igreja. Porque ele está dizendo aqui que Deus não tem ninguém que adora ele. Não é verdade. Tem adorador na terra. É claro que tem o falso e tem o verdadeiro. O verdadeiro é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. O adorador verdadeiro é aquele que adora a Deus independente. Não depende de dinheiro, não depende de situação, não depende do lugar, não depende se é noite, se é dia, se é de madrugada, se é chuva, se é sol, se está na casa, se está debaixo de uma ponte, se está debaixo de uma pedra. Não depende, ele adora. Então tem adorador. Mas o falso, ele coloca critérios para adorar a Deus. Ele só adora se estiver bem. Ele só adora se ele for estimulado. O verdadeiro adorador, ele não precisa ser estimulado para adorar. Não. Ele já é adorador. Ele já abre o coração dele é eterna adoração. Ele adora a Deus. Ele dá graça a Deus. Ele bendiz ao nome do Senhor. E as pessoas olham assim, mas esse rapaz só pode ser louco, porque ele tem um problema muito grande que eu sei, mas ele está aí, ó. Isso é adorador. Então, a segunda característica do nécio é negar, né, que na terra existe alguém que adore a Deus. Ele diz assim, olha, lá do céu Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Se existe uma só pessoa que o adore. É claro que a Bíblia diz que Deus procura mesmo. Ele não olha para ver se existe um adorador. Ele procura o adorador. Ele sai procurando. Ele entra na tua casa, ele entra na minha casa, ele entra lá naquela rua grande, ele sai passeando pelas avenidas, olhando para os corações para ver se tem um adorador ou não. Ele procura. Procura o fiel, procura o intercessor. São 3 grupos de pessoas que Deus procura. É o intercessor, é o fiel e é o adorador. Mas tem esse grupo. Poucos, mas tem. Você quer estar nesse grupo pequeno? Sim ou não? Então adore. Seja um adorador. Não fique com o cara amarrado. Irmãos, eu aprendi há muito tempo a não dar trela para Satanás. Eu não dou trela para o inferno. Não dou. Eu posso estar passando por momentos difíceis e passo muito. Vocês não têm ideia, o calor da prova na minha vida é muito grande. Eu nem trela para ele. Eu digo lá, imundo, não me abala a tribulação. Digo com toda autoridade, não me abala. Tu vai trazer perseguição? Tu vai trazer tribulação? Problema teu, isso aí não me abala, porque eu vou adorar. Deus vai me dar livramento. É assim que você tem que ver. Porque se você for olhar para as suas aflições, você vai ser adorador nunca. Porque tem muitas aflições, e principalmente o justo. A Bíblia diz, o justo tem muitas aflições, mas o Senhor livra de todas. Todas. Então você tem que ser alegre com a tribulação. Ah, pastora, mas o negócio não é fácil. É não. E quem disse que é fácil? Você acha que quando Jesus estava lá no Getsemane, lá agonizando, olhando, a Bíblia diz que no Getsemane ele começou a ver as aflições que a alma dele ia passar. Quais são as aflições que a alma de Jesus ia passar? Ele ia para o inferno no teu lugar e no meu. Ele viu. Ele estava, o corpo dele todo chagado, todas as enfermidades, o câncer, a AIDS, a diabetes, essas doenças malignas e todas, Jesus viu sobre ele. Você acha que foi fácil para ele? Ele viu. Ele viu todas as dores da humanidade. Sabe aquela dor de quando a mãe vê o filho sendo morto, assassinado por um traficante? Você sabe uma dor dessa no seu coração? A mãe olhar e ver lá o cara por causa de um cigarro de maconha, estraçalhou o filho dela e ela sentiu aquela dor? Pois é, aquela dor ali estava em cima de Jesus Cristo. Ele estava com todas as dores, todas as agonias. Sabe aquela agonia que as pessoas ficam lá quando elas estão morrendo, sem Deus, agonizando, estremecendo lá, gritando de tanta dor, o câncer consumindo ela, o câncer rasgando ela, que dá morfina, dá tudo, e ela não consegue parar de gritar aquela dor? Jesus sentiu. E ele estava ali, ó, no Getsemane, vendo tudo isso em cima dele, com um detalhe, sem nenhuma dívida com ele. Não era ele o pagamento, não era a dívida, não era dele. A dívida era nossa.
Ele orou 3 vezes, mas ele disse: mas eu vou fazer a tua vontade. E quantas das vezes a gente está com uma tribulaçãozinha mínima? Porque a tribulação que Deus dá para você e para mim é do suporte da gente. Nós não iremos suportar nunca o que Jesus suportou. Jamais nós iríamos suportar aquilo que ele teve em Getsemane. Nenhum da gente vai suportar, porque foi a ele colocado, não em nós. E quantas vezes você ora dando glória a Deus? Mas faz tua vontade, Senhor. Mas cumpre em mim a tua vontade, Senhor. A primeira coisa que nós fazemos é: Nécio, vou desistir de tudo. Vou parar. Quantas mulheres entregou os maridos para Satanás? Sabe por quê? Porque não quiseram pagar o preço. Na hora da angústia lá, ela pode levar. Quero, desisto. A mesma coisa, o contrário. Quantos esposos entregou as mulheres para o capa preta levar? E levou. Por quê? Quis pagar o preço. Quantas pessoas estão jogando os filhos fora porque não quer tirar os filhos das drogas? Mulher que não quer tirar marido de droga, homem que não quer tirar a mulher, enfim. Por quê? Porque é caro, a aflição vem. E a pessoa, ela não quer ser sábia. O sábio, ele pega essa aflição e se inclina na palavra e busca profundamente a Deus. Eu quero uma palavra de solução para minha casa. Eu quero uma palavra de solução para meu marido. Eu quero uma palavra para minha mulher, para meu filho, enfim. Não, desiste. É muito cansativo isso. Estava hoje estudando à tarde e tinha uma mulher falando no beco lá passando: ah, eu estou indo para a igreja só porque é muita insistência. Mas não, se ser crente não dá para mim não. Não. Tem muita gente que não dá. Por quê? Porque tem que se negar, tem que ser sábio, tem que se inclinar para a verdadeira sabedoria, tem que buscar a paz de Deus para promover nas famílias. Mas as pessoas não querem. Elas querem o bem-estar, querem um fruto. Mas gerar o fruto, ninguém quer. Gerar o fruto, irmão, é um preço que você tem que pagar. A sua família, qual é a sabedoria que está na sua família? Você sabe, mas como é o seu marido? Como é a sua mulher? Como é o seu filho? São sábios? Eles agem com sabedoria ou eles são nécios? Lembrando que toda cadeia que o diabo coloca em um dos membros da família, ela ataca ele. Você está pensando que se tiver um filho nas drogas você não sofre? Você está pensando que se seu marido estiver nas drogas você não sofre? Você está pensando que se você tiver com a mulher lá nas drogas com problema você não sofre? Sofre todo mundo, irmão, porque é família. E sofre a igreja, porque é corpo. Então, nós temos que exercitar, treinar, moldar o nosso espírito para a verdadeira sabedoria, a que vem de Deus, a que é promovedora da paz, a que é pacífica, a que é verdadeira, a que é pela palavra. Você tem que tomar decisões pela palavra, você tem que agir pela palavra, você tem que tomar todas as coisas da sua vida pela palavra de Deus. Não é por homem. Não é porque a minha amiga me disse isso, meu amigo me disse isso. Eu estava vendo meu amigo e ele fez. Meu amigo estava com problema se ele fez isso. Jejuou 3 dias, 3 noites, fez isso, fez aquilo. Resolveu, vou fazer. Não. Resolveu para ele. O remédio para você é outro. Você tem que buscar na fonte. Ele buscou e Deus deu. 3 dias, 3 noites dele. Para você é outra coisa. Por que será que no físico os médicos eles fazem exame? Porque cada organismo reage de um jeito com a droga. Então, se uma pessoa é diabética e ela toma remédio A, a diabética lá não pode tomar o A, tem que tomar o B. Por quê? Porque o exame constata que o organismo dela não pode ser aquela droga A. Você sabia que é assim? Agora imagine no mundo espiritual. Será que Deus erra? Não erra. Será que Deus não tem planos exclusivos contigo, comigo? O plano que Deus tem contigo não é comigo. Então não vai resolver as mesmas coisas, as mesmas atitudes, as mesmas ideias. Por isso que o sábio, ele não se rodeia com o sábio, não. Ele se rodeia com a palavra. Ele fica dia e noite. O que está escrito lá no Salmo 1? Vamos ver? Olha aí, Deus dando um remédio para mim e para você nessa noite. Salmo 1:1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia.
medita dia E noite. Então você vai meditar de dia, você vai seguir conselho de ninguém. Mas fulano é muito sábio. Fulano já leu a Bíblia 50 vezes, foi? Deixa eu falar. Leia você. Mas ele leu 50 vezes, pastora. Sim, que ele lê 100. Você vai ler a sua. Tire as conclusões que Deus tem para você na palavra dele. Deixe A e deixe B e deixe C. Nunca dele lá. Fique fazendo aquilo que Deus diz. Vamos voltar lá em Tiago, para a gente terminar, para a gente orar. Qual é a verdadeira sabedoria? 13. Grave bem esse versículo. 3:13. Ele começa logo fazendo uma pergunta. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pergunta. Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticada com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie, ele chama de espécie, não é uma classe de sabedoria, não vem do céu, ela é deste mundo e é da nossa natureza humana, e é o que? Diabólica. Pois onde há inveja ou egoísmo, há também a confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de que tudo pura, misericórdia. Não, ela é pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Que palavra bonita, né, irmão? Linda. Essa própria palavra, ela já se traduz. Não precisava nem a gente pregar. Não. Era só ler e praticar. Então nós vamos orar agora. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu tenho, pastor, eu vim até para falar com a senhora, mas você nem precisa mais falar comigo, viu? Deus já lhe deu a receita. Você vai orar e vai pedir para Deus lhe dirigir pela palavra dele nessa decisão que você vai tomar. Deus, eu estava pensando nisso, eu estava pensando naquilo, na minha mente, eu calculei, eu projetei, eu ia falar com fulano, para depois fulano falar com Beltrano, para ver o que ele ia me dizer. Aí eu vim aqui nessa noite e o Senhor me disse, eu tenho que falar com a Bíblia, que é Deus falando. E você vai orar e pedir para Deus uma palavra. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra, essa palavra revelada, essa palavra que vai trazer a vida, que vai trazer a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vai promover a paz dessa situação, a sabedoria que vai promover a misericórdia, a sabedoria que vai trazer, meu Deus, a tua cura. Eu quero que o Senhor fale comigo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai lhe dar a palavra e você vai vencer. E você vai depois testemunhar daquilo que Deus fez. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela traz vida. Amém? Então vamos orar.